estamos há 16 anos juntos, né? E desde que a gente casou já era um sonho, assim, ter um filho, né? Acho que no primeiro ano após o casamento a gente já estava tentando, assim. E aí ao longo do processo, que é um período longo, vários diagnósticos, várias coisas aconteceram, né? Então, assim, no início a gente achava que era, não, é coisa da cabeça, não tem nenhum diagnóstico que fale que não é possível, ou enfim, vamos tentando, vamos deixando. E foi assim, protelando, né, essa questão. Mas como ainda era início de casamento, né, então a gente deixava rolar bem tranquilo, né, isso. Mas assim, a gente não se cuidava, não, né, precavia de nenhuma forma, deixava rolar mesmo, deixava acontecer. Esperávamos assim, tipo, vai vir quando Deus mandar, né? E sempre foi assim o pensamento, né? Deus vai mandar, uma hora vai vir, vai dar certo, porque não tem nada aqui, né? Não tem uma condição clínica falando não pode, não é possível. Até então, né? E aí seguimos um bom tempo assim, mais ou menos uns 5 anos dessa forma, deixando rolar, deixando acontecer. E aí, quando começamos de fato a falar, não, peraí, tem uma coisa errada, vamos procurar, né, outras opiniões, aí tivemos vários, né, começamos aqui mesmo na cidade, alguns médicos aqui, aí o indicativo era que o Marcos tinha pouca quantidade de espermatozoide e o que tinha ainda não era bom o suficiente, enfim. E eu tinha algumas questões assim mais de hormonal e tal, não era nada muito impeditivo, né? Era só tratamentos assim que resolveriam, né? De forma natural. Aqui eu fiz uma inseminação, porque tem diferença da inseminação para fertilização, né? Aqui eu fiz uma inseminação. Isso depois de quantos anos? Isso já, acho que a gente já estava com uns 7 anos mais ou menos de casados. Aí tentamos essa inseminação e aqui sim, e foi nos prometido assim algo muito forte assim que vai dar certo, que vai ser isso que vai resolver. E aí fomos, né? Vamos juntar, vamos dar um jeito e vamos fazer o procedimento. E aí assim compramos remédio, eu fiz medicação, né? Tem todo um processo antes, hormônios. E aí fizemos a inseminação no consultório mesmo do médico. E aí aquela sensação pavorosa, eu falo que é pavoroso você esperar o resultado, né? Porque você fica naquela expectativa e com muito medo de que não dê certo, mas ao mesmo tempo com aquela expectativa de que, meu Deus, é a solução do meu sonho, vai ser agora. Mas aí não aconteceu, foi assim, esperamos, se eu não me engano, foi uma semana ali, né, para dar o tempo necessário e aí não deu certo. E aí, para mim, essa fase assim foi bem difícil, porque na minha cabeça era aquilo que resolvia, né? Eu não ia precisar de nada mais, porque não tinha um diagnóstico assim, meu Deus, vocês não podem, sabe? Então, para mim, aquilo seria a solução de início, né? E aí, quando não aconteceu, aí foi bem frustrante, assim. Foi o primeiro negativo, né? Essa época, assim, foi mais sofrido para mim. Eu fiquei bem mal. Só que assim, eu sofro meio sozinha, assim, eu não sou muito de procurar ajuda ou de contar com alguém, enfim, eu fico meio reservada, né? Então eu fiquei meio na minha, assim, e também falei, também não vou fazer mais nada, vou deixar rolar. Foi aquela fase da rebeldia, vamos dizer assim, vamos deixar, eu não quero mais correr atrás. Só que eu sofria, né? Claro, acho que para toda mãe que sonha, né, uma mulher que sonha ter um filho, é sofrido. Ter o primeiro negativo assim mais, nossa, né? Nesse período eu comecei a fazer um projeto na Santa Casa. Eu fazia fotos na UTI, neonatal. E aí bem aquilo, pegar os limões da vida e tentar fazer algo bom com isso, sabe? Então eu vivia lá dentro, eu tinha contato com os bebês, com as mães. Eu fazia daquela minha dor de não ter, de não poder ter, e eu fazia algo bom com isso, sabe? Então eu levava um pouco de acalento também para aqueles bebês que estavam ali, para aquelas mães que estavam ali naquele período de UTI, alguns que eu fotografei, assim, chegaram a ter alguns momentos de
Evelyn, vai lá fazer o registro porque ele não vai voltar para casa, sabe? Então, em alguns momentos eu fiz isso e foi bastante, assim, ao mesmo tempo que de entender a importância do registro, mas muito doloroso de saber que o bebê não ia voltar, sabe, para casa. E aí eu fiquei, eu acho que 1 ano nesse projeto, se eu não me engano, foi isso, mais ou menos. E aí isso foi, para mim, assim, um processo de cura, sabe, daquele momento que eu estava vivendo, que eu via tanta coisa que acontecia ali, tanto que o meu problema era muito pouco, sabe? Então foi um processo de cura mesmo, esse momento para mim. E aí a partir daí a gente começou a voltar a pensar no assunto e ver e buscar, né? E aí a gente fez alguns tratamentos de forma natural, a gente buscou médicos em São Paulo, a gente fez tratamentos com medicações, com vitaminas, várias coisas para tentar de forma natural ainda, né? Até então não tínhamos nenhum diagnóstico que falava, não, vocês não podem ter um filho. Era dificultoso, mas era possível, né? E aí fomos, buscamos, fazemos, só que tudo assim de forma um pouco mais leve do que na primeira vez. Entendendo que tipo, vai vir a hora que der certo. Porque da primeira vez eu pensava assim, mas por que Deus não quer me dar um filho? Eu me questionava assim, sabe? Por que eu não? Por que eu não posso, né? E eu tentava entender isso e não entendia assim que tipo, hoje, né, eu penso assim, poxa, ele usou de várias coisas para me dar o filho. Tipo, eu tinha como fazer, ele só precisava me mostrar qual era o caminho certo, né? Então eu acreditava assim, não é possível ter porque Deus não quer me dar antes, né? Mas agora eu entendo que não, ele precisou me levar a vários caminhos para me trazer de uma forma assim especial, né, que eu buscava. E aí isso já já estávamos com 14 anos, né, de casado. Foi quando a gente buscou o método de fertilização mesmo, porque assim, tinha como ter de forma natural, mas era um processo que já estava muito longo para nós, né? E aí a gente falou, não, acho que agora é a hora, vamos atrás. Na minha cabeça isso já estava resolvido também, porque antes eu pensava, mas será que eu vou lá ter um filho dentro de um laboratório? Sabe? Isso não entrava na minha cabeça direito no começo. Eu falava, mas gente, né, como que vai ser isso? E aí eu ficava pensando, mas gente, não sei, será que é a minha fé que está pouca? Será que o problema é comigo? É eu que não estou pedindo direito, né? Porque Deus pode fazer o milagre da forma que Ele quiser, né? E eu pensava, mas por que comigo não acontece? Mas na verdade, assim, hoje eu entendo que Ele fez o milagre, só que Ele precisou de alguns métodos para isso, né? E aí a gente decidiu, então, tivemos uma indicação de uma cliente, até amiga nossa aqui, de Rondonópolis, que tinha feito o procedimento em Cuiabá. E aí a gente foi até o médico, tivemos a consulta, foi assim, muito legal, assim, muito informativo, né? Ele nos contou tudo, como funcionava, como ia ser, todo o processo, nos ensinou tudo. E aí a gente decidiu fazer. E aí em novembro de 2023, né? 23, nós fizemos o procedimento. E aí assim, claro, com muita expectativa, todo aquele medo, tudo aquilo de novo, né? Só que 2022, exatamente, novembro de 2022. E aí foi no dia 1º de novembro que a gente fez. E aí chegamos lá no consultório, aquela expectativa toda, mas aí fizemos, assim, foi de uma forma, vamos dizer assim, humanizada ali dentro também, todo mundo, né, naquela expectativa junto. E aí ele faz, na hora que ele implanta, né, faz o implante, ele faz uma ultrassom. E aí você já vê o pontinho lá dentro, né? E aí aquilo você guarda, né? Leva contigo. E aquela fotinha ficou comigo. E eu dei uma até para minha sogra, minha mãe. E aí eu já falava, né? Eu já declarava, esse aqui é o Caio, porque ele já chamava Caio. Eu já tinha o nome, já tinha tudo. Já tinha tudo pronto na minha cabeça. E eu falava, esse aqui é o Caio tá aqui. E na época, até nós implantamos 2 embriões, né? Só que assim, isso já era meio claro pra mim, que era o Caio, sabe? E aí foi justamente o que aconteceu, né? Um embrião não vingou, né?
E aí o Caio tava lá, a gente fez a ultrassom 10 dias depois. 10 dias depois, o Caio tava lá, certinho, tudo certo. A gestação normal, seguiu daí em diante. Quando eu pensava num filho, era um menino e era Caio. E aí, chegou no dia, a gente decidiu fazer o chá revelação, né? Mais uma expectativa. E aí fomos para Campo Grande, né? Fomos de lá, toda a família. Aí chegamos lá, fizemos o chá e era menino, assim. Foi, nossa, uma coisa assim muito legal. E aí eu falava, porque tinha algumas amigas assim de longa data que já sabiam do Caio e tudo mais da história, né? E aí eu falava, gente, é o Caio! Nem eu acreditava muito, mas foi muito legal, assim, ter essa convicção assim e ser, né? Foi muito bacana. A gente que sonha em ser mãe e não tem uma experiência assim muito próxima, tipo, minha irmã, é tudo muito longe pra mim, né? Eu trabalhava com gestantes, mas eu não tinha esse contato muito próximo, assim, com gestantes, né? Trabalhava com elas ali, entendia de algumas coisas, mas não, quando é com você é tudo diferente, né? Você fala, mas gente, não, é tudo... É tudo diferente, mas foi uma gestação assim, tivemos alguns, né, altos e baixos, alguns perrengues, mas eu considero uma gestação tranquila, porque a gente não teve nenhum assim problema grave, alguma coisa assim muito, mas assim, tivemos sustos, né? Eu tive sangramento com 17 semanas, foi o primeiro, não, minto, com 5 semanas, foi o primeiro sangramento, foi coisa pouca, mas é uma coisa que a gente fica com medo, né, porque é todo um processo, né, uma expectativa em cima da gestação, acho que mais do que uma gestação tradicional, assim, né? Porque foi uma coisa tão esperada, tão sonhada, deu certo e aí você fica com aquele medo, meu Deus, não posso perder, né? E aí tivemos o primeiro susto, aí tudo bem, não foi nada demais, foi só um susto mesmo. E aí depois, com 17 semanas, a gente estava em viagem, inclusive, tinha ido no ginecologista, estava tudo certo, no obstetra, né? Tudo certo com a gestação e tal, a gente tem uma viagem, o que você acha? Tudo tranquilo, vai tranquilo, não faça nenhum esforço além, né? Tudo certo. E assim fizemos, fomos para Jericoacoara, passar uma semana lá com a família. E aí no segundo dia, nós chegamos lá, nos instalamos na casa que a gente tinha alocado, e aí descemos para a praia, que era assim, uns 500 metros da casa, a pé mesmo. Ficamos lá por cerca de 15 minutos, entramos um pouquinho na água, eu e o Marcos, sentamos e ficamos ali. E aí fomos para casa. À noite eu estava sentindo um incômodo, assim, tipo uma cólicazinha à noite. E aí achei estranho, mas não tinha nada, estava tudo tranquilo. E aí de manhã, na hora que eu fui ao banheiro, sangue. E aí já foi aquele susto, né? Porque a gente estava num lugar que era uma vila, não tinha estrutura nenhuma. A única estrutura que tinha lá era uma UPA, 24 horas. E aí a gente, assim, tinha o contato do obstetra e tal, né? Ligamos pra ele, informamos o que tinha acontecido, damos foto e tal, explicamos. E aí ele orientou aí na UPA pra ver se tava tudo bem, né? Fazer uma ultrassom, escutar o bebê e tal. E aí eu tava muito nervosa porque era um sangramento diferente da primeira vez, era mais sangue, era mais vivo, então tava com muito medo. E até por não estar em casa, não estar perto do médico, né? Então tava com muito medo. E aí chegou lá, ele me deitou lá numa maca e tal e tentava escutar esse coração e mexia pra lá, mexia pra cá e não escutava. E aí eu já comecei a me apavorar, né? E na verdade não era, tava tudo bem, mas ele não tava conseguindo porque não tinha recurso, o recurso estava muito limitado, né? Então, e aí depois ele falou que conseguiu escutar e tal, aí já me acalmei. Mas aí a gente precisou ir para outra cidade, para fazer uma ultrassom, para confirmar que estava tudo bem. Graças a Deus, estava tudo certo, mas foi assim, um perrengão. Tiveram alguns momentos que o Marcos também na época descobriu uma arritmia no coração e aí estava passando mal. Então tiveram alguns perrengues também com ele, assim, que aí a gestante já está abalada, ainda tem o marido também, então assim, tivemos assim vários altos e baixos, mas graças a Deus foi tudo muito tranquilo, assim, com ele, sabe, super saudável, crescimento tudo tranquilo, tive um parto planejado desde o início, né, que eu falava, é um parto cesárea, e aí vai ser assim, e aí Caio resolveu com 35 semanas vir
do jeito que ele quis. Então, assim, tava em casa, sentia algum desconforto, e aí achando que era só uma cólicazinha de uma contração de treinamento e tal. Quando vi, já tava com 5 centímetros de dilatação. E aí tivemos que correr e Caio nasceu com 35 semanas. Mas graças a Deus tudo bem, ficou no oxigênio algumas horas só. Não precisou de ficar na UTI, nada, graças a Deus. Ficamos no hospital uma semana, mas porque ele teve icterícia, aquelas coisas básicas. Então, mas graças a Deus tudo bem, super saudável, tá aí. Nasceu um pouquinho abaixo do peso hoje, já tá super compensado isso. Graças a Deus, super saudável. Minha mãe ficou comigo aqui 40 dias, até porque todo mundo de fora, né? Só nós dois aqui. Então, assim, como eu não tinha essa experiência de ser mãe, ninguém perto, então ela veio para me ajudar, até porque estava com cesárea, né? Enfim, limitação de fazer algumas coisas, né? E ficou 40 dias aqui comigo, ela e meu pai. Ficamos aqui todos juntos. Mas aí depois também, quando assumimos eu e o Marcos só, foi tranquilo, assim, claro, tem as noites de sono, a amamentação, no começo foi complicada, depois ficou tudo bem, e aí... Ele tá no peito? Ele tá no peito ainda, ele pegou lá, e tivemos perrengue assim, só lá no hospital, os primeiros dias, né, de amamentação, depois, tudo tranquilo, pegou super bem, recuperou o pezinho rapidão, super rápido, e tá aí, seguimos. Sim, é um momento muito desafiador a parte do puerpério, né, vamos dizer assim. Eu tinha dias de sorrir, ficar olhando pro bebê assim, meu Deus, não acreditar que estava ali do meu lado, mas tinha hora que eu olhava, meu Deus do céu, o que eu faço com ele? Tô chorando por dentro. A todo momento, assim, vinha o perrengue, a gente ficava com medo, dava aquele susto, mas a todo momento era uma gratidão muito grande, sabe? Por estar vivendo tudo isso. Acho que sempre foi isso, assim, desde o início.